gravando o chão. Tá gravando. Ah! Não! Vai! Eis que se inicia mais um review bruto aqui no canal, gurizada, e hoje eu trago para vocês um equipamento da G&G, né, porém desenvolvido em conjunto aí com a linha EMG, Evoike Manufacturing Group. Trata-se de uma G&G SBR8 Seekins Precision, e vocês vão ver que a caixa, né, não mostra, não revela qual é o equipamento, não tem nenhuma imagem, e ainda por cima tem um logo aqui que parece muito mais um logo dos Decepticons, né, dos Transformers. Então vamos ver qual é esse equipamento, bora lá. Tá aqui o bicho, gurizada, olha só que coisa bem linda, né? Trata-se de uma plataforma M4, porém vocês vão ver que ela tem um design todo diferenciado, né? Desde o design aí, ó, do handguard, o upper e o lower receiver também tem um design diferente. O estoque, né, é um estoque que é do mesmo padrão da linha ARP da G&G, porém vocês já estão vendo que ela tem uns recortes aqui e na parte inferior também ela é toda diferenciada. O modelo do Pistol Grip eu nunca vi em nenhum outro equipamento da G&G. Nós temos aqui seletores ambidestros, né, na chave seletora de disparos do equipamento, e o botão de liberação do magazine, né, ele também é ambidestro. Não, na verdade não é não. Na verdade nós temos um bolt catch funcional e ela vem nesse tom Wolf Grey, né, que é um cinza escuro lindíssimo, né, muito bonito mesmo o equipamento. Ah, e detalhe muito importante, equipamento full metal. E agora eu vou fazer a cronagem do equipamento, né, para ver qual é o FPS e também o ROF que ele vai nos apresentar. E detalhe muito importante, né, esse equipamento ele nunca passou por nenhum processo de manutenção. Então nós temos aqui a montagem original da G&G, tá? Eu vou utilizar aqui uma bateria LiPo 11.1 que o proprietário do equipamento enviou junto com ela, dentro desse mid-cap original que vem com o equipamento, né? Ele está lotado de munição 0.20 e a câmara de hop-up está toda aberta sem regulagem nenhuma. Disparos no semiautomático. Ó, o equipamento bem constante aí, né? 359, 360 FPS, ficou dentro disso. E agora, um full. Vamos ver. 349 FPS e o ROF na casa das 23.2 repetições por segundo. Eu quero comentar com vocês sobre algumas funcionalidades específicas, né, dessa linha de equipamentos da G&G. O equipamento ainda está com a bateria, tá? Porém, aqui dentro do magazine não tem mais munição. Eu esvaziei todo ele, tá? A chave seletoras está no semiautomático e olha só, o equipamento não dispara, tá? Isso por quê, né? Porque não tem munição. Dá uma olhada aqui nesse MIDI original, nós ainda temos aqui essa pingolinha, né? Que vai acabar alimentando todas as munições que tu vai colocar nesse MIDI, né? Diferente de um MIDI convencional, que quando acaba a munição mesmo assim, tu tira o mag, ainda vão cair ali umas 4, 5 bolinhas, né? Esse MIDI aqui não, ele abastece completamente o equipamento. Porém, aqui está o segredo, ó. Tu vai ver que quando eu pressionar essa pingolinha para baixo, dá uma olhada aqui nesse canto do magazine aqui, ó. Tu tá vendo que tem uma espécie de uma chavezinha, digamos assim, ó. Eu vou pressionar ele para baixo e essa chavezinha aqui ela deu uma andada. Tu viu? Então, o que isso daqui faz, né? Ela acaba pressionando um dispositivo que nós temos aqui na gearbox do equipamento e quando esse dispositivo é pressionado, o equipamento funciona. E quando ela está sem o magazine, né, ou então quando acaba a munição do magazine também, ela não responde. E agora eu quero pedir a tua ajuda, que é bem simples, né? Deixa um like no vídeo aqui, faz favor. Se tu não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa os sinos de notificações e faz a gentileza também de compartilhar os vídeos aqui da Mecânica 6mm com todos os teus amigos, teus inimigos também. Não tem problema nenhum. Nos ajuda aí a divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado. Em relação a esse equipamento aqui, eu preciso te passar informações importantes, tá? Esse equipamento aqui é do Sandro, né? Ele comprou o equipamento e enviou para preparação aqui na oficina com pouco uso, é um equipamento que tem pouquíssimo uso. E agora o que a gente vai fazer é levar o equipamento lá para a bancada, né, para a gente abrir, né, ela e observar os internos dessa linha diferenciada aqui da G&G. E lembrando que é um equipamento que até a data de hoje não passou por nenhum processo de manutenção ou substituições de peças. Então, bora lá para a bancada conhecer esse bichinho aqui por dentro.
E aqui estão os internos desse equipamento da GIG. Depois a gente dá uma atenção aí para o motor e também câmara de hop-up e cano interno. Eu quero chamar a atenção de vocês agora para essa Gearbox versão 2 aqui, que ela é uma Gearbox atualizada da GIG para esses equipamentos. E para quem é habituado a fazer manutenção, né, gurizada, quem trabalha com manutenção e entende das entranhas dos equipamentos, vai dizer que essa V2 aqui não ficou muito parecida com a Gearbox Nautilus que tu tem lá nas Crytac, né, gurizada? Olha só, isso aqui é tipo aquele meme, sabe? Vai aí, colega, posso copiar teu trabalho? Não, pode sim, só não faz igual, tá? Pá! Olha aí, gurizada, até a chapa de metal que simula o que seria o bolt da arma de verdade, né? Tem o mesmo formato, a fixação dela na Gearbox é o mesmo, essa mola recuperadora que vai fazer ela funcionar, a trava que libera essa chave, a mesma coisa, gurizada. O sistema ambidestro, né, para a chave seletora e também os mecanismos na Gearbox é exatamente o mesmo. O tipo de recorte para o saque rápido de mola é o mesmo, gurizada, é muito parecida, tá? E, enfim, mas nós temos aqui diferenças em relação à V2 tradicional que a GIG estava utilizando nos equipamentos até agora. Depois eu vou fazer uma comparação para vocês entenderem melhor, tá? E aí agora, então, vamos abrir essa Gearbox aqui para conhecer a configuração interna de peças dela. Como eu mencionei, então, uma grande facilidade que a gente tem aqui, né, é o saque rápido de mola, e isso facilita muito, né, os procedimentos de manutenção na fase da desmontagem e remontagem dos internos. Ó, gurizada, é uma mola pesada, tá? Depois eu vou colocar lá na balança do Wagner ali para ver quantos quilos ela tem. E agora, então, vamos abrir a Gearbox, né, para dar uma conferida lá dentro e ver os internos deste equipamento aqui. Lembrando que até a data de hoje, esta Gearbox ela nunca tinha sido aberta para nenhum tipo de manutenção ou substituição de peças. Aí, gurizada. E temos pecinhas da Nike lá dentro, né? Vamos analisar aqui primeiro a lateral direita, né, dessa Gearbox. Deixa eu só tirar essas peças aqui. Olha só, gurizada, é igual ao sistema da Crytac, tá? O sistema de liberação dessa chapa de metal aqui. A mesma coisa. Bueno, não temos, olha, até que não temos excesso de lubrificante nos trilhos do pistão e também nos trilhos onde corre a tappet, né? Ó, temos algumas estruturas diferentes aqui dentro da Gearbox. Enfim. E agora vamos analisar aqui a lateral esquerda da Gearbox. Muzzle da Nike, né? Cabeça de cilindro de metal, cara, pra que fazer isso? Qual é a necessidade de colocar esse tipo de peça aqui, Nietzsche? Barbaridade, né, gurizada? Lembrando que cabeças de cilindro em metal, né, elas acabam maximizando a energia, né, das pancadas do pistão na parte frontal da Gearbox, né, que acaba, enfim, sendo a parte mais frágil, né, justamente por conta do formato dela. Essa Gearbox aqui, ela tem reforço estrutural, depois eu vou comentar sobre outros detalhes, né, que trazem mais reforço ainda, né, para a parte frontal dela, mas eu garanto para vocês, gurizada, que se fosse uma cabeça de cilindro em polímero, né, não iria ser tão prejudicial, né, para o equipamento, para a Gearbox, e também não mudaria em absolutamente em nada a performance do equipamento, porém iria trazer sim mais vida útil para a Gearbox. Bueno, em relação ao restante da configuração de peças, já dá para ver que nós temos aqui, ó, um pistão que tem o corpo de polímero e dentes de metal. Aí sim, vamos ver aqui, cabeça de pistão aparenta ser de polímero, depois eu tiro ela daqui. Ó, aqui nós temos o ETU da GIG, né, com aquele sistema que vai acabar fazendo com que o equipamento não dispare na hora que acaba a munição do magazine, né? Então, essa placa do ETU, né, a que fica dentro da Gearbox, ela é diferente daquela tradicional, aonde até essa estrutura de polímero aqui é na cor vermelha, enfim. E aí aqui a relação de engrenagens, ó, já com algumas marcações, mas eu acredito que isso aqui seja 18:1, tá? Depois eu vou confirmar tudo isso. Nas engrenagens nós temos aqui um pouco de excesso de lubrificante. Olha só, até o sistema que protege o cabeamento, né, da Gearbox é o mesmo, não é o mesmo, não é exatamente o mesmo, né, mas o sistema é muito parecido com o que a gente encontra lá na Gearbox da Crytac. Bueno, agora então eu vou remover as peças internas aqui, né, desse equipamento, vou deixar somente as engrenagens, os shimmings e os rolamentos, né, da maneira como tudo isso foi montado de fábrica, pra gente conferir isso, né, o shimming original dessa Gearbox aqui. Olha, eu já dei uma conferida no shimming aqui e tá muito bom, tá?
Somente a bevel aqui, ó, tem uma folga. Deixa eu pegar aqui a engrenagem do outro lado. Ó, dá uma olhada ali, ó. Ó, o rolamento inclusive está solto da gearbox, tá? Mas as outras engrenagens, elas têm aquela micro folguinha que é saudável no shimmy, na minha opinião. E enfim, as engrenagens estão aí, ó, rodando perfeitamente. Muito bom o shimmy aqui. E agora, antes de levar as peças para passarem pelos procedimentos de limpeza, né, eu quero comentar com vocês uma coisa. Dá uma olhada aqui, ó, que eu tenho um cilindro, a cabeça de cilindro pecinha da Nike, né, e o air nozzle. Esse air nozzle, nesse caso aqui, ele se tornou uma pecinha da Nike. Não pelo fato dele ser de metal, é claro que dependendo da condição em que ele é aplicado, se ele for de metal, ele pode gerar danos lá na câmara de roll-up, se ela também for de metal, enfim. Mas a questão maior aqui é justamente nos O-rings, nos dois O-rings que nós temos aqui dentro desse nozzle, porque eles causam muito atrito contra o guia do nozzle, que é esse canudo de metal que nós temos aqui na cabeça de cilindro. Então dá uma olhada, ó, eu vou encaixar o air nozzle aqui e olha só, é tanto atrito que a peça não se move. Ela fica fixa basicamente, né? Justamente por conta do atrito excessivo que existe ali, né? Então, se aqui nesse nozzle nós tivéssemos somente um O-ring para vedação e ele tivesse as dimensões adequadas, né, para se movimentar livremente nessa peça sem tanto arrasto que nem está tendo aqui, aí ok. Porém, né, esses dois O-rings aqui estão gerando muito atrito contra o guia do nozzle. Então, provavelmente, durante o processo de preparação, aí o que eu vou fazer é substituir esses O-rings aqui por um só e na dimensão adequada. Voltamos então com tudo organizado e agora vamos começar a nossa análise pelo motor. Nós temos aqui o motor Ifrit 25K da GIG. Dá uma olhada e ali dentro vocês vão conseguir notar, né, que ele tem ímãs de neodímio, né, que são esses ímãs cromados aí, ó, tá? Dá para notar também que o TPA, né, deste motor é baixo, né? TPA é Turn per Armature, que é a quantidade de voltas do fio esmaltado em cada uma dessas três armaduras na cor verde aí, né, que nós temos aqui no induzido, tá? Este daqui é um motor bem bom, tá, gurizada? Enfim, este é o motor que nós temos aqui nesse equipamento da GIG. E agora vamos falar dessa Gearbox G2, que é uma Gearbox versão 2 atualizada aí, né, da GIG. Essa Gearbox aqui, ela possui furações e rolamentos na medida de 8 mm. Nós temos essa abertura aqui, ó, na parte traseira, né, por onde tu vai conseguir fazer o saque rápido da mola. Então, o guia de mola dessa Gearbox aqui é específico para esta versão, para esse modelo de Gearbox versão 2 da GIG. E essa Gearbox aqui, ela é diferente em vários aspectos se a gente for comparar ela com o último padrão de Gearbox versão 2 da GIG, que é essa daqui, ó, tá? Nota que nós temos aqui o reforço estrutural padrão da GIG, que tu já encontra nessas Gearbox versão 2 há bastante tempo, tá? Porém, internamente, vocês vão ver que essa Gearbox aqui, ela não tem tantas aberturas e também tantas estruturas que nem nessa nova versão aqui, ó. Deixa eu pegar a mesma lateral esquerda da casca de ambas as gearbox e aqui vocês já vão conseguir comparar isso, ó. Olha só a quantidade de estruturas que nós temos aqui nesse ponto, aqui também, ó, essas estruturas e aberturas que nós temos aqui, né, por onde passa todo o cabeamento, toda a fiação, né, dessa gearbox aqui, G2, né, enquanto aqui na versão anterior, né, ela é uma gearbox mais simples, digamos assim, em relação a esses detalhes que eu estou mostrando. E também tem mais alguns detalhes. Nessa nova versão G2 da Gearbox da GIG, né, ela tem mais material na sua construção, o que acaba tornando ela mais reforçada do que esta versão anterior. A gente vai fazer umas comparações de medidas aqui, né, e vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Por exemplo, notem essa estrutura aqui, ó, essa coluna superior da gearbox aqui nesse ponto, tá? Na versão anterior, né, nós temos aqui uma espessura de, ó, 7,97 milímetros. Já na nova versão, nós temos aqui uma espessura de 8,7 milímetros. A mesma coisa vai acontecer na parte inferior aqui, ó,
da gearbox, na parte frontal, onde nós temos esse reforço estrutural, tá? Na versão anterior, nós teremos aqui uma espessura de 3,82, 83 milímetros. Opa, quase! Já aqui na versão mais nova, nós teremos uma espessura de 3,95, 96 milímetros. A mesma diferença a gente também vai observar aqui, ó, na espessura da gearbox em si, fazendo uma medição aqui nesse ponto. Ó. Deixa eu fazer a medição aqui que tu já vai entender. Ó, aqui nós temos 1,85 milímetros de espessura. Já aqui nessa nova versão, vou fazer uma medição no mesmo ponto. Ó, nós temos aqui 2,08, 2,08, 0,9 milímetros. Então, sim, essa gearbox aqui, ela é mais reforçada estruturalmente se a gente comparar com aquela outra versão anterior que eu acabei de te mostrar. E um detalhe muito importante e que eu quero deixar bem claro aqui, tá? Reforço estrutural serve para reforçar. Ele não torna a gearbox indestrutível, que fique bem claro. E agora vamos observar algumas peças internas que compõem essa gearbox aqui, começando pela tappet plate, que é a mesma tappet já utilizada na versão anterior da gearbox da AGG, né? Ela acaba se tornando específica por conta desses recortes que nós temos aqui nesse ponto, que vão fazer com que essa tappet se encaixe perfeitamente ali, ó, contra aqueles reforços estruturais que nós temos na parte interna dessa gearbox aqui. É uma espécie de um degrau ali, né? Então, nesse recorte aqui, tu vai ter o encaixe exato ali naquele ponto da gearbox. Essa tappet, ela é confeccionada com um polímero mais rígido, porém, raramente tu encontra essa tappet aqui quebrada, tá? Em polímero, nós temos aqui também o corpo do pistão e a cremaleira, os dentes, são todos de metal. E diga-se de passagem, esse pistão aqui em específico, né, mesmo quando ele é aplicado em sistemas preparados para a alta performance, raramente tu vai encontrar esse pistão aqui danificado. Em polímero nós temos também aqui essa cabeça de pistão, e aí eu chamo a atenção de vocês, né, para mostrar que ela não possui furações na parte frontal. E isso vai acabar trazendo uma obrigatoriedade aí para esse sistema pneumático, que é a utilização de um O-ring, que ele já tenha as dimensões que façam com que ele já entre em atrito contra as paredes internas do cilindro. Por que eu digo isso, né? Porque a GIG, principalmente, né, na sua cabeça de pistão convencional, que é aquela que possui furações, né, normalmente eles usam aquele O-ring na cor verde. E normalmente aquele O-ring ele não entra em atrito contra o cilindro. Somente na fase em que o pistão é liberado pela sector gear e aí ele vai estar sendo acelerado pela mola, e nesse movimento, né, o ar acaba passando pela furação da cabeça de pistão e aí sim inflando o O-ring, fazendo com que ele entre em atrito contra as paredes internas do cilindro e gerando a vedação do sistema pneumático. Aqui não, aqui nós já temos, né, o atrito do O-ring e a compressão a 100%. Isso, por um lado, é um ponto positivo, porém o ponto negativo é que nós temos aqui também um efeito de sucção, né, gerado dentro do sistema pneumático quando esse pistão aqui é recolhido. Tudo isso pelo fato dessa cabeça de pistão não ter as furações na parte frontal. Ainda na gearbox, né, nós temos aqui a placa seletora dessa gearbox, que é específica para essa versão aqui, tá? Muito provavelmente, se um dia, né, mexendo nesse equipamento, tu quebrar aquela placa seletora, tu não vai conseguir substituir por uma outra padrão Gearbox versão 2, justamente por conta da especificidade dela, pelo fato dela funcionar com aqueles sistemas de engrenagens ali do seletor ambidestro desse equipamento aqui. E em polímero nós temos mais uma peça, que é essa pecinha aqui, ó, que ela acaba se encaixando aqui neste ponto para proteger, né, toda a fiação, todo o cabeamento que é desenhado aqui nessa região dessa gearbox. Peças de metal. Nós temos aqui o cilindro, que é um cilindro tipo 2 por conta da posição, né, dessa janela, desse recorte que ele tem aqui. E esse cilindro ele é confeccionado em latão, tá? E agora alerta para a pecinha da Nike, né? Nós temos aqui a pior peça da Nike que existe, que é a cabeça de cilindro em metal, né? Essa cabeça de cilindro aqui, ela é confeccionada em alumínio, ela tem 2 O-rings de vedação, porém olha que coisa ridícula, né? Olha só como é fina
a borracha de amortecimento aqui, ó, dessa cabeça de cilindro. E lembrando que as cabeças de cilindro normalmente elas vão encaixadas ali, ó, na parte frontal da gearbox, que no caso da gearbox versão 2, né, a parte frontal dela é a parte estruturalmente mais frágil. Então, o que acontece? Nós temos aqui um bloco de metal, né, encaixado numa estrutura de metal. E isso não é muito bom para dissipar a energia das pancadas do pistão, porque o pistão ele acaba se chocando contra a parte traseira da cabeça de cilindro. Porque, enfim, o pistão ele vai ser acelerado pela mola. E na cabeça de cilindro de metal, né, a energia desse choque ela vai ser concentrada ali na parte frontal da gearbox. Se nós tivéssemos aqui uma cabeça de cilindro em polímero, o fato dela ser de polímero já ajuda bastante a dissipar parte dessa energia. Então, o que eu vou fazer? Durante a preparação desse equipamento, eu vou substituir a cabeça de cilindro de metal por uma cabeça de cilindro em polímero e com um amortecedor, uma borracha de amortecimento mais eficiente, para trazer aí, né, uma vida útil maior para a gearbox, minimizando aí o aparecimento de trincas e também da quebra da gearbox. Dando sequência, nós temos aqui um air nozzle que é de metal também, é um air nozzle de alumínio, ele possui 2 O-rings para vedação e nesse caso aqui, né, ele acabou se tornando uma pecinha da Nike. Por quê, né? Tu lembra que eu mostrei pra ti, né, que nós temos muito arrasto, muito atrito entre o movimento do nozzle contra o guia do nozzle, que é esse canudo de metal que nós temos na cabeça de cilindro. Tanto que eu segurei, né, as peças ali e tu não tinha movimento nenhum. E esse atrito em excesso, ele é prejudicial. E então o que eu vou fazer, né? Como durante a preparação desse equipamento eu vou substituir a cabeça de cilindro, eu já vou me atentar para, primeiro de tudo, né, manter somente um O-ring ali dentro do air nozzle, e esse O-ring, ele também de repente precise ser substituído para que eu não tenha tanto atrito contra o guia do nozzle da nova cabeça de cilindro que eu vou aplicar aqui nesse sistema. E tendo o movimento mais solto, mesmo assim tu consegue ter uma boa vedação contra o O-ring, porém tudo isso tem que ser dimensionado, tem que ser muito bem escolhido para que essas peças funcionem corretamente. E quando isso acontecer, né, este nozzle aqui, que num primeiro momento era uma pecinha da Nike, aí sim ele vai acabar se tornando uma peça eficiente para o sistema. E não menos importante, vamos medir aqui o comprimento deste air nozzle, tá? Vamos medir este rapaz aqui, lá vamos nós. Ó, ele é um nozzle de 21,22 milímetros de comprimento. Eu me esqueci de falar, mas enfim, aqui nós temos, né, rolamentos. Então essa cabeça de pistão aqui, ela é rolamentada. Ainda sobre as peças de metal, nós temos aqui a relação de engrenagens, que é uma relação 18:1 convencional, tradicional, e as engrenagens são engrenagens de excelente qualidade, tá? Aqui nós temos a trava do antirreverso, que também é de metal, assim como a alavanca de corte e também o sistema de alavancas responsável por fazer o travamento da tecla do gatilho. Câmara de hop-up. Nós temos aqui uma câmara de hop-up diferente daquela de polímero na cor cinza, que a gente encontra na maior parte dos equipamentos da G&G. Essa câmara de hop-up aqui, a estrutura dela, o corpo da câmara de hop-up também é de polímero, porém a regulagem ela é diferente, né? Ela vai se dar através do giro desse disco aqui, ó, que é de metal. Tu vai escutar cliques, né, conforme tu vai girando o disco, então isso vai trazer uma firmeza maior aí para o ajuste, né, que tu vai aplicar nessa câmara de hop-up. O nub, nós temos aqui um nub convencional, né, um nub de borracha, no formato cilíndrico. O bucking, nós temos aqui o bucking azul da G&G, né, que ele é um bucking muito bom e que ele possui aquela particularidade ali, ó, deixa eu achar o ressalto dele, ali está. Vocês vão ver que o ressalto dele, ele é bipartido, ele é dividido no meio, tá? Enfim, esse é o bucking que vem aqui nessa câmara de hop-up da G&G. Cano interno. O cano interno desse equipamento, ele tem 205 milímetros de comprimento, é um cano interno bem curto, e o diâmetro interno dele, que é o que a gente vai descobrir agora, tá? Vamos ver, né? Por padrão, a G&G utiliza nos seus equipamentos os canos com o diâmetro interno aproximado na medida de 6,05. Vamos ver se vai ser isso. Oh, não, nós temos aqui um cano 6,08, hein? Deixa eu pegar outro ângulo aqui para medida. Ó, 6,08.
Deixa eu medir aqui na extremidade de saída. Aqui tem um formato cônico, a ponta do paquímetro não vai chegar até o ponto, não vai. Deixa eu medir de novo aqui, mais uma vez, em um outro ângulo aqui. Tá aí, ó, confirmou. Então, né, nós temos aqui um cano interno com o seu diâmetro interno aproximado na medida de 6,08 milímetros. A mola, louco velho, a mola que nós temos aqui nessa gearbox, né, ela acusou aqui, ó, na balança de molas do meu querido amigo Wagner da WGTech. Baita ferramenta, isso aqui vai abrir os teus horizontes a respeito das molas, tá? Enfim, essa aqui é uma mola bem pesada, tá? Ela acusou aqui na balança 8,7 kg força. Eu acredito que essa mola pesada, né, é utilizada nesse sistema por conta do cano interno curto, né, que a gente tem aqui nesse equipamento. E agora eu quero comentar com vocês a respeito do gatilho eletrônico desse equipamento, né, que é o ETU da GIG. Nessa versão aqui, né, a gente vai ter essa caixa de polímero na cor azul, diferente, né, da versão anterior, onde essa caixa aqui é na cor vermelha, tá? E enfim, aqui nós temos essa extensão, né, e neste ponto aqui, ó, nós temos essa microchave que é responsável por desabilitar o funcionamento do equipamento quando ele está sem o magazine ou então, né, quando acaba a munição do magazine para os equipamentos da linha SBR-8. É importante frisar isso, tá? Um outro detalhe também dessa versão do ETU é que a placa eletrônica em si, né, ela mudou, ela está num tamanho mais reduzido, ela é menor, tá? E agora eu vou dar aqui a minha opinião pessoal a respeito do ETU da GIG, né? Porque ele é um gatilho eletrônico, porém, ao mesmo tempo, ele mantém no sistema uma peça que se desgasta, como por exemplo ali a alavanca de corte responsável por fazer funcionar o semiautomático do equipamento. Essa peça aqui, ela sofre desgaste, tá? E enfim, né, vários equipamentos que já vêm originais aí com as suas placas de gatilhos eletrônicos conseguem eliminar a alavanca de corte. Vários equipamentos vão vir aí com sensores ópticos, né, nas suas placas de gatilhos eletrônicos. E aqui não, né? A gente vai ter aí microchaves, microswitches, enfim, peças mecânicas. Então tudo isso depende de um contato físico, né? Por exemplo, aqui ó, nessa caixa azul do ETU nós temos aquele pequeno botãozinho branco ali, ó, que quem aciona ele é a tecla do gatilho. Não são raros os casos onde esse botãozinho aqui é esmagado e o equipamento para de funcionar. Essa microchave que tem aqui nesse ponto e que desabilita o funcionamento do equipamento, ela também depende de um contato mecânico para funcionar. E um outro detalhe também, né, é a quantidade de cabos que a gente tem aqui nesse sistema e também o fato, né, da placa eletrônica não ficar dentro da gearbox. Ela vai ficar lá dentro do estoque do equipamento, tirando boa parte do espaço aí que seria destinado para as baterias que tu vai utilizar no armamento. Então, para mim, gurizada, na minha opinião pessoal, né, esse gatilho eletrônico da GIG aqui, ele deveria evoluir e muito, né? Porque tem muitos gatilhos eletrônicos no mercado à disposição, né, em que em toda a sua tecnologia embarcada fica somente dentro da gearbox. E ali tu vai ter várias funcionalidades, várias programações, né? E tu não vai ter também esse ônus, né? Que é o fato de tu ter a placa lá dentro do estoque, tirando o espaço da bateria. Bueno, agora então eu vou dar sequência na preparação desse equipamento, vou fazer as alterações que eu mencionei para ti e daqui um pouco mais eu volto aí para mostrar aquilo que eu vou substituir e também para comentar sobre outros detalhes da manutenção da SBR-8 da GIG. Manutenção finalizada e aqui, além da remoção de rebarbas, né, das peças plásticas e metálicas, a relubrificação específica para cada conjunto de internos do equipamento, os polimentos, né, da gearbox, cilindro, cano interno, shimming e vários outros ajustes finos, né? Além de toda a preparação, eu também fiz algumas substituições. Foram poucas, mas eu fiz. A que tu já percebeu é que acabou saindo daí, né, a cabeça de cilindro pecinha da Nike, que vem originalmente nesse equipamento, né, com uma borracha de absorção de choque que praticamente não existe. Entrou ali uma cabeça de cilindro em polímero, né, e eu também substituí a borracha de absorção de choque, coloquei uma mais eficiente. E aqui trata-se de uma cabeça de cilindro
em polímero original da G&G, tá? Outra substituição que eu fiz, eu substituí os O-rings que vem originalmente ali naquele air nozzle de metal. Eu apliquei ali somente um O-ring, porém ele tem dimensões menores, né, do que esses O-rings que vem originalmente aqui na SBR8. Então, o movimento do nozzle ficou mais fluido, sem tanto atrito contra o guia do nozzle, né? E ao mesmo tempo o O-ring que eu apliquei ali tá gerando essa vedação, né, entre o air nozzle, a parte interna do air nozzle e o guia do nozzle na cabeça de cilindro. Agora então vamos remontar esse equipamento aqui e vamos para os testes finais. Tu já pensou em tu mesmo fazer excelentes processos de manutenção nos teus equipamentos de Airsoft, seguindo uma metodologia que vai te apresentar desde o funcionamento do sistema até procedimentos avançados da preparação desses equipamentos? Então, Nete, eu preparei uma surpresa para ti que está assistindo esse vídeo. Basta tu ir na descrição aqui e ali vai ter um link. Clicando nesse link, tu vai ser direcionado para um atendimento e lá tu vai mencionar que tu é um inscrito do canal da Mecânica 6mm aqui no YouTube e tu vai receber uma condição especial, um descontão para participar do método M6M. E para o teste final, né, munição .20 no magazine, a câmara de hop-up toda aberta, sem regulagem nenhuma e a mesma bateria LiPo 11.1 que a gente utilizou no primeiro teste. Então, disparos no semiautomático. Vamos ligar o cronógrafo também, né? Muito importante. Lá vamos nós. Aí, constante na faixa dos 350 FPS. E agora um full pra gente medir aqui o ROF, né? Aí, ó, 24.6 repetições por segundo. Tá gravando? Vamos apresentar para as pessoas aqui, mãe, o Nenê, que é o nosso gatinho branco. Dá oi, Nenê. Dá oi pras pessoas. Tá batido. Pobrezinho. Ele tá usando a almofadinha de andar de avião, porque ele tá com um probleminha na orelha. Né, nego? Pobrezinho, fica aqui quietinho, que tu é o Nenê, mimoso. Ele vai participar aqui das considerações finais sobre a G&G SBR8. Enfim, gurizada, vocês acompanharam todo o review ali na bancada, né? Vocês viram a composição interna de peças desse equipamento. A gente tem muitas mudanças aqui, né? Começando pela gearbox, né, que é um modelo novo, aí, mais bem estruturado, mais reforçada. Ela também vai ter aquele guia de mola que vai facilitar, ela tem uma abertura na parte traseira que vai facilitar o saque rápido de mola, porém o guia de mola ele é específico para esse equipamento. Tu também vai ter uma melhoria, né, que é aquele pistão com corpo de polímero e dentes de metal. Tu também tem aquela peça diferenciada que é a cabeça de pistão, né, e ela é diferenciada pelo fato de ela não ter furações, ela é lisa na parte frontal. Tu vai ter a cabeça de cilindro, pecinha da Nike, que é em metal. Vocês viram, né, que eu substituí a peça e praticamente não se teve diferença nenhuma na performance do equipamento, né, e enfim, eu recomendo a substituição da original, que além dela ser de metal, a borracha de absorção de choque é muito fininha, ela praticamente não existe, né? Uma atenção também deve ser dada ao air nozzle desse equipamento, não pelo fato dele ser de metal, mas sim por conta dos dois O-rings de vedação que vem nele, que acabam gerando muito atrito contra o guia do nozzle da cabeça de cilindro. Tanto que eu tirei os dois O-rings, mantive somente um e eu ainda substituí. Coloquei outro O-ring que não gerou tanto atrito para o movimento dessa peça. Demais, gurizada, câmara de hop-up, bucking, cano interno, outras peças internas da gearbox, enfim, para mim é um excelente equipamento, tanto internamente quanto externamente também. Não dá para deixar de mencionar também sobre o motor, né, 25K, que vem originalmente nesse equipamento aqui, que é um bom motor, porém, né, na minha opinião pessoal, aí é uma opinião pessoal mesmo, né? A respeito desse ETU da G&G, gurizada, eu acho ele horroroso, né? Porque é para ser uma placa de gatilho eletrônico e até vai te oferecer algumas programações. Tu vai conseguir fazer isso através daquelas sequências, né? De movimentar a chave seletora e segurar a tecla do gatilho. Tu vai conseguir aplicar algumas programações aqui nesse gatilho eletrônico da G&G, porém isso aqui é um trambolhão, né? Lá dentro da gearbox tu vai ter aquela caixa de polímero que vai ter ali as microchaves que podem sim, né, sofrer algum dano, né, durante o funcionamento do equipamento. Além disso, né, mesmo sendo uma placa de gatilho eletrônico, tu ainda tem dentro da gearbox uma alavanca de corte responsável por fazer funcionar o semiautomático, que também é uma peça que se desgasta com o tempo.
E basta a gente olhar para o mundo lá fora, né, gurizada, que a gente vai ver várias placas da T238, placas da Gate, de outras marcas também, placas que já vêm originalmente em alguns equipamentos de outras marcas, né, e que, enfim, toda a eletrônica, né, toda a tecnologia embarcada está somente dentro da gearbox. E aí lá dentro do Stock Tube tu só vai ter, né, a fiação com o conector. Já aqui não, né? Tu vai ter um excesso de fiação que vai ser destinado lá para dentro do Stock Tube. Lá dentro tu vai ter a placa eletrônica em si, né, desse ETU, mais o conector, e tudo isso é um trambolho que acaba tirando espaço para que tu consiga utilizar baterias de uma capacidade maior no teu equipamento. E um teste que eu não fiz aqui, né, foi da compatibilidade de placas de gatilhos eletrônicos com esse novo modelo de gearbox da AGG. Mas quem trabalha com manutenção ou quem faz a preparação dos seus próprios equipamentos sabe, né, gurizada, que raramente tu vai comprar uma placa de gatilho eletrônico e ela vai ser plug and play, né? Normalmente tu vai ter que fazer algumas adaptações, algumas usinagens na gearbox para que a placa em si se encaixe com perfeição. E provavelmente é o que vai acontecer aqui nesse novo modelo de gearbox da AGG. E agora, chegando ao final desse review, né, mais uma vez eu peço o teu apoio deixando o like aqui no vídeo, se inscrevendo no nosso canal, ativando os sinos de notificações, nos segue também lá no Instagram, né, @mecânica6mm. E eu também quero deixar um abração especial aí, que é pro Sandro, que é o proprietário desse equipamento aqui. Ele mandou o equipamento lá do Paraná, então o teu equipamento já tá voltando, Sandro. Muito obrigado pela tua confiança. E vocês aí do outro lado, gurizada, muito obrigado pela confiança de vocês também, e até o próximo vídeo.